queridos filiados e filiadas do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores aqui em Alagoas. Esse é o segundo episódio do nosso podcast Estrelas do PT, o podcast que tem o objetivo de contar a história do partido aqui no estado, os principais fatos que marcaram a trajetória desse partido que tem mudado o país e o nosso estado também. E por isso a gente está aqui hoje para continuar contando essa história junto com você. E nesse segundo episódio, a gente continua contando essa história com uma figura muito importante para o partido. Pedro Verdino, um grande companheiro aqui do estado, que construiu esse partido com tantas características importantes para a classe trabalhadora e para a sociedade de modo geral. Pedro foi o segundo candidato a prefeito na cidade de Maceió, foi secretário-geral do Diretório Estadual do partido, atualmente é o responsável pelo escritório do MINC aqui no estado de Alagoas, né, Pedro? E um dado muito importante que eu descobri aqui hoje, para vocês, Pedro coordenou as 2 primeiras campanhas do nosso querido presidente Lula. Então, Pedro, você tem muita história para contar. Pedro, só a tua biografia já desperta uma baita curiosidade na gente, né? Quem é Pedro Verdino, a gente sabe na biografia, mas como é que você chegou, como é que você se interessou pelo Partido dos Trabalhadores e dos Trabalhadores, como é que você se interessou pela política? Perfeito, Daphne. Primeiro, eu faço questão sempre de lembrar das minhas origens, né? Eu nasci em Maceió, precisamente no Sovaco da Ovelha, no bairro do Poço. Esse era o nome, hoje não se chama mais assim, não é? E ao longo da minha vida, meu pai era uma pessoa que refletia muito sobre política. E depois de 20 anos, 23 anos mais ou menos, eu comecei também a ler sobre política. E quando foi em 1983, mais ou menos, eu comecei a fazer parte das pastorais sociais da Igreja Católica. Sim. Naquela época, a gente tinha uma ação baseada na teologia da libertação, de atuação numa perspectiva de atuar nas comunidades, de fazer o trabalho de educação política. Eu fui da Pastoral de Juventude, também fui da equipe de educação política, que era uma equipe que existia no Regional Nordeste 2 na época da CNBB, que o regional existe até hoje, que reúne as arquidioceses do Rio Grande do Norte até Pernambuco. E cheguei, inclusive, a fazer parte dessa coordenação. Mas aí houve um processo dentro da igreja, aqui na época, precisamente em 86, e aí nós fomos afastados. A gente tinha um grupo que atuava nessa linha, com essa visão de atuar, de fazer uma atuação pastoral, também atuando na vida política, e daí nós decidimos entrar no Partido dos Trabalhadores. Essa tua fala inicial é importante demais, porque de forma proposital tentam descolar o Partido dos Trabalhadores e dos Trabalhadores, o PT, né, a sigla do partido, de qualquer contato com qualquer religião, como se o Partido dos Trabalhadores, o PT, fosse um partido anti-religião, não aceitasse religião. E você, na sua fala você traz essa formação importantíssima, que é o contrário. O partido nasce também dentro das igrejas. Exatamente. O Partido dos Trabalhadores, ele foi fundado pelo movimento sindical, o chamado Novo Sindicalismo, que tinha o companheiro Lula como grande comandante, os membros das pastorais da Igreja Católica e também evangélicos. Por exemplo, aqui em Alagoas, aqui em Maceió, os evangélicos da Igreja Batista teve uma participação na fundação do PT, inclusive fazem parte até hoje da história do partido, como muitos cristãos católicos também, como eu, né? E que inclusive a minha entrada propiciou, eu entrei com um grupo de pessoas que permitiu que a gente, inclusive, disputasse o espaço de direção do partido e viesse, inclusive, a ser candidato, como você já falou. Perfeito. Então, o PT não é bicho-papão, comedor de criancinha. De forma alguma. Comunista. De forma alguma. Ao contrário, né, Pedro? A gente tem aí no berço da nossa história essa ligação mesmo umbilical com os movimentos da igreja. Mas, Pedro, nessa linha aí você inicia essa trajetória, esse seu interesse por política, ligado a todas essas construções, esses grupos que você bem colocou. E aí você entra para o partido e daqui a pouco, dentro dessa construção, Pedro, candidato a prefeito da cidade de Maceió. Como é que foi isso? Pois a gente entrou, né, era um grupo organizado, porque todo mundo vinha da igreja, né, das pastorais sociais da igreja, e aí a gente se organizou como grupo, e no processo de disputa,
eu acabei sendo eleito numa convenção municipal do partido em 88 como candidato a prefeito, né? Me lembro que disputei, inclusive, com o companheiro Tutimés, que hoje é desembargador e faz um trabalho magistral lá no Tribunal de Justiça. E daí, sendo eleito candidato a prefeito, eu tinha 28 anos na época, então era um menino, não é? Eu posso assim dizer. E aí eu fui o segundo candidato a prefeito pelo PT. O primeiro candidato a prefeito de Maceió foi o Reinaldo Cabral, que era um jornalista carioca. Ele atuava no bairro do Jacintinho, ele era presidente da Associação de Moradores, e ele foi o candidato em 85, e em 88 fui eu, né, com essa trajetória vindo das pastorais sociais da Igreja Católica e da militância também no PT. Perfeito. Agora você falando sobre eleição, a gente falando aqui sobre eleição, a gente acabou de sair de uma eleição partidária municipal também, né, Pedro? A gente passou por um momento difícil aqui no partido, onde a gente lançou uma candidatura, depois tivemos que retirar, e que quem está de fora, que não é petista, às vezes não compreende bem como se dá esse manejo dentro do nosso partido. E você colocou uma coisa aí. Eu fui numa plenária municipal, né? Meu nome foi colocado para ser prefeito, e isso passa pelas instâncias de partido que também aprovam o teu nome. Então, às vezes, para quem está de fora, como é isso? Bota a candidatura, retira a candidatura, mas isso diz muito do que é o partido também, né, Pedro? Exatamente. O PT ele se caracteriza por ser um partido democrático, é um partido de massas e de quadros, né? E todo o processo interno no PT ele é muito democrático. O PT tem as suas tendências, não é? Que essas tendências, inclusive, elas são muito importantes porque não é pensamento único, né? Cada tendência tem a sua posição e tudo se dá no debate. Muitas vezes passa a imagem de que a gente briga muito, mas a gente briga exatamente para construir o melhor e para a gente se apresentar para a sociedade, não é? Com as melhores propostas para a gente atuar, quer seja no legislativo ou quer seja no poder executivo em todos os níveis, não é? Então, é assim que funciona. E o partido ele tem uma instância, não é? A maior instância do partido é a direção nacional, não é? A sua executiva nacional, depois tem os diretórios estaduais e os diretórios municipais, e cada instância tem o seu papel. E a direção nacional ela tem o poder, pelo estatuto do partido, de tomar decisões, inclusive de intervir nos municípios ou nos estados, na perspectiva de reorientar ou orientar o partido para seguir o que diz a política nacional do partido. Porque o PT é um partido nacional. O PT ele está aqui em Alagoas, está em Maceió, está nos municípios, mas ele tem uma proposta de atuação para o Brasil, não é? E o que a gente faz aqui no estado de Alagoas, em Maceió, é exatamente trazer essa política alinhado com o que está escrito nas resoluções da direção nacional do partido e dos encontros nacionais, dos congressos nacionais que ocorrem periodicamente. Na verdade, né, Pedro, são essas divergências de opiniões, são essas divergências, né, de ponto de vista que fortalece, né, que faz da gente esse partido que vem aí se fortalecendo ao longo dos anos, mesmo sob diversos ataques. Nesse sentido, falando ainda de eleição, mas agora trazendo para dentro do nosso partido, Pedro, você foi também secretário estadual do Diretório Estadual do Partido, né, aqui em Alagoas, e a gente está aí às vésperas de um PED. PED é o nosso processo de eleição direta do partido. Então, quais foram os maiores desafios que você enfrentou à frente aí, na direção, conduzindo o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras? Porque, diga-se de passagem, Pedro, secretário-geral, mas com um papel importantíssimo de articulação, né, Pedro? Naquela época, foi em 87 que eu fui eleito membro da executiva estadual e assumindo a função de secretaria-geral. E a secretaria-geral tinha um papel de articulação política, que isso modificou hoje, né? Hoje, o presidente, o secretário de organização tem um papel maior de articulação política. E na minha época eu exerci muito bem esse papel, né? Eu procurei fazer um trabalho no estado, aqui na cidade, né? Cheguei inclusive a ser eleito membro da direção nacional do partido, não é? E o trabalho naquela época era um pouco difícil, né? Porque na época a gente não tinha eleito sequer um vereador. Eu me lembro que o primeiro vereador eleito do PT, se eu não estou enganado, foi um companheiro
o Berg lá de Cajueiro, se não estou enganado, foi ele. Isso eu também não lembro, mas foi o primeiro. Então a gente passou muito tempo, não é, num trabalho de organização do partido sem disputar espaço de poder, não é, que veio ocorrer assim o maior momento, no momento onde a gente ocupou um espaço importante, foi na eleição de 92, quando a gente elegeu o companheiro Ronaldo Lessa, na época no PSB, o nosso prefeito, com a vice-prefeitura sendo a companheira Luísa Helena. Né? E Luísa fazia parte do PT. A Luísa era do PT na época. E ela foi candidata a vice, e ali houve, né, quando a gente assumiu a prefeitura de Maceió, o PT passou a ocupar espaços na gestão municipal, em várias secretarias, inclusive na Secretaria de Educação, onde fez um excelente trabalho com a companheira Maria José Viana, e aí a gente começou a se mostrar, não é? E a se colocar para a sociedade. A sociedade começou a perceber o jeito, né, o modo petista de governar, como a gente se relaciona com a sociedade. Por exemplo, uma das coisas mais significativas que foram feitas da Secretaria da Educação, eu falo a Secretaria da Educação porque era a secretaria mais importante, foi a implantação da gestão democrática, né, eleição direta para diretor de escola, a implantação de recurso, de um sistema que colocava recurso para ser gerido pelas próprias escolas. Isso foi da gestão do PT na época da companheira Maria José Viana, que inclusive eu fiz parte também. Eu, inicialmente, no governo do Ronaldo Lessa, eu ocupei a função de articulador político, eu ficava no gabinete fazendo o trabalho de articulação política, que era conversar com os movimentos sociais, de articular junto à Câmara de Vereadores, e depois eu fui ocupar a função de subsecretário de Educação, de Maria José Viana, e fiquei um período, quando ela saiu, para disputar uma candidatura de vereador. Em 96, eu acabei sendo secretário por alguns meses de Educação também. Enfim, né, Pedro? Isso mostra o papel de um petista. O petista nunca é uma coisa só, né? Não. É o chamado pau para toda a obra. É por isso que a gente é partido das trabalhadoras e dos trabalhadores. Pedro, você traz aí agora uma coisa também importante na sua fala, que é essa como o partido tem os seus momentos, né? Você disse, não vou colocar entre aspas porque eu não vou dizer exatamente a sua fala, mas você diz assim, não tinha um projeto de poder ainda no partido, depois passa a ter. Então, isso indica que o partido tem seus momentos de analisar um projeto de poder, que é um projeto eleitoral, partidário, mas também de pensar um projeto de partido, não só pensando em ocupar, né, espaços de poder partidários, mas também de construção do partido. Então, como é que você vê, ao longo dos anos, essa evolução do PT em Alagoas? Como é que você vê, fazendo um paralelo de quanto o partido se voltou para projeto eleitoral e quanto ele também pensou um projeto de partido? Olha, eu acho que essas duas coisas elas não se separam, não, porque o partido ele existe para disputar poder. Então, sim, o PT é um partido que participa da eleição desde que foi fundado, né? Em 82 o PT participou da primeira eleição aqui em Alagoas. A primeira eleição que o PT participou foi em 85, como já coloquei, não participou da eleição de 82, né? 85 com o Reinaldo Cabral, que foi só a eleição de prefeito de capital, aquela eleição. E o PT ele foi se construindo exatamente com o objetivo de se apresentar para a sociedade como uma alternativa de poder. Não é? E isso se consolida com a primeira eleição do companheiro Lula em 2002, não é? Quando assume o mandato em 2003. Então eu acho que não existe essa divisão. A minha compreensão é de que esse papel do debate interno, esse papel não é de você ter o partido orgânico, que isso talvez isso seja uma coisa que a gente precisa trabalhar mais, não é, de organizar mais, de colocar o partido mais nas bases, porque quando a gente passa a ocupar os espaços de poder, quer seja na presidência, nos governos de estado, em prefeitura, óbvio que a militância, aquela militância que estava no movimento social, no movimento sindical, no movimento popular, vai ocupar os espaços no poder, porque precisa de quadros para gerir a administração pública. E aí, esse processo, óbvio, que afastou um pouco o PT dessa característica de estar atuando
não é, nas bases, de estar discutindo nos seus núcleos de base, nos bairros, nas comunidades, nas diversas categorias de trabalhadores. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa se fortalecer e acho que isso houve um recuo um pouco neste aspecto, em virtude dessa situação de ter que ocupar os espaços de poder para a gente governar para a classe trabalhadora. Perfeito. A gente vai voltar mais na frente a esse ponto, mas eu queria saber também quais os principais impactos que você entende assim, do PT no estado de Alagoas, em termos, você falou um pouco, eu vou trazer porque você falou um pouco aí na sua atuação, quando o PT assumiu a vice-prefeitura de Maceió, na pessoa de Luiz Helene, vários quadros nossos puderam compor ali e fazer um trabalho. Então, quais foram os principais impactos para a sociedade alagoana que o PT trouxe, né, em termos de políticas públicas e inclusão social? Eu acho que a grande característica do Partido dos Trabalhadores, por ser um partido, não é, de massa, por ter sido um partido que surgiu de baixo para cima, né, foi um conjunto de trabalhadores, de lideranças populares e de lideranças da esquerda tradicional, eu acho que é a questão da participação popular, que é o diálogo com a sociedade, né? Porque você veja, a gente vem, o PT ele surge num processo de redemocratização do país, quando o país estava começando a se redemocratizar. O PT foi criado em 1980 e o PT trouxe um modo petista de governar. O que é o modo petista de governar? É exatamente trazer a sociedade para que a sociedade ela possa participar do governo. Orçamento participativo. Isso é uma coisa que o PT implantou nas suas administrações. Ou seja, trazer o orçamento público para que a sociedade faça o debate e a própria sociedade possa definir onde é que o recurso vai ser aplicado. Então, isso foi muito feito nas administrações municipais do PT. Não é? E acho que essa é a inovação que o PT trouxe. Aqui em Maceió, quando a gente esteve na prefeitura de Maceió, o nome não era orçamento participativo, a gestão era do PSB, a gente estava sendo parte da gestão, mas a gente teve também essa experiência, era orçamento cidadão, agora lembrei, mas a ideia é exatamente permitir que a sociedade possa decidir onde devem ser aplicados os recursos, porque a nossa concepção é de que o governo, o recurso público, ele tem que ser colocado prioritariamente para a população mais pobre. É disso que se trata. E o PT trouxe isso, não só em Alagoas, como no país e como um todo, né? Perfeito. E agora a gente retoma, né, depois de muita luta, né, Pedro? A gente retoma esse projeto de reconstrução do país, pensando políticas públicas e de inclusão social. E aí a gente tem essa alegria de ter o Pedro Verdino como representante do escritório do MINC aqui no estado de Alagoas. Qual é o maior desafio, Pedro, ao assumir esse cargo tão importante? Né? Diz pra gente o que é o MINC, para quem está assistindo que não sabe, aproveita. E os desafios também para o PT Alagoas, para a gente encerrar aí com essa tua fala, deixando aí quais são os principais desafios e as perspectivas para o PT em Alagoas para o futuro. O meu cargo, eu assumi a coordenação do escritório do Ministério da Cultura em Alagoas. MINC é no caso, a sigla do Ministério da Cultura. Isso é uma novidade. Primeiro, é preciso a gente resgatar que o Ministério da Cultura, no governo passado, ele foi extinto, que é um absurdo, né? Exato. É um país que se propõe, não ter a sociedade participando, não pode acabar com o Ministério da Cultura. E aí o presidente Lula, além de criar o Ministério, recriar, né, de refundar o Ministério, ele criou os escritórios estaduais, que são as representações estaduais, a representação do Ministério nos estados. E eu tive a felicidade de ser indicado pelo partido para assumir esta função. E estou lá fazendo um trabalho de diálogo com a comunidade cultural, acompanhando os recursos, a aplicação dos recursos. Pra você ter ideia, pela primeira vez na história, que também é uma outra novidade, só no estado de Alagoas, o Ministério colocou 133,6 milhões de reais. Isso distribuído para todos os municípios e o estado. Por que foi feito isso? Porque na cidade é onde as pessoas moram, é onde está o fazedor de cultura. E agora a gente está trabalhando para implantar o Sistema Nacional de Cultura. O que é o Sistema Nacional de Cultura? É
a criação dos conselhos municipais de cultura, dos conselhos estaduais de cultura, não é? De forma que a sociedade possa participar. Os conselhos ele terá que ter a participação, no mínimo paritária, entre governo e sociedade. Sim. E eles terão o papel esse conselho de formular a política, de fiscalizar a aplicação dos recursos. Não é? Então, eu estou muito feliz e isso também demonstra o que é o modo petista de governar, que é exatamente trazer a sociedade para participar de todo o processo de gestão e de aplicação dos recursos. Perfeito. Então, é isso que a gente tem para o futuro, né, Pedro? Exatamente. Eu acho que a gente ainda tem muito a avançar. Eu acho que a gente está vivendo um momento que é preciso que a sociedade se conscientize. Não é? Haja visto o que a gente está sendo informado, né? Por exemplo, da tentativa de assassinato do companheiro Lula. Não é? A gente precisa lutar mais e mais para que a gente possa ampliar a consciência democrática da nossa sociedade. Não é? E eu acho que o presidente Lula está dando um grande exemplo e de pacificação do país, não é? E as instituições estão funcionando como deve funcionar, né? E espero que a gente consiga, né, ter um futuro melhor para o nosso povo e, sobretudo, para os nossos filhos e netos, né? Vamos ter, Pedro, se Deus quiser, e graças a companheiros e companheiras como você que fazem o PT Alagoas, que são as estrelas do PT. E a gente quer encerrar agradecendo demais você, Pedro. Foi assim uma aula, mais uma aula que o podcast Estrelas do PT acaba de receber e dá de presente aí para você que está assistindo a gente e quer saber mais do PT. Então você não perde por esperar. O próximo episódio é ainda melhor, porque a gente tem muita história ainda para contar. E, Pedro, o futuro que nos espera é esse. A gente não quer envenenar ninguém, né, Pedro? A gente quer dar resposta com os números cada vez melhores desse país.